Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre o Autodesk Revit 2017. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre um recurso novo em relação a tabelas, que é o item de combinar parâmetros. Como assim, professor? Para que ele serve e aonde que a gente vai utilizar? Bom, toda vez que nós construímos uma tabela com os parâmetros, tanto para componentes como janela, porta ou até mesmo paredes com os elementos de camada, a gente tem ali alguns grupos de parâmetros que a gente vai inserindo na tabela. Para você que nunca fez nenhuma tabela ainda no Revit, eu vou deixar na descrição desse vídeo vários links sobre o comando tabela, sobre os itens que eu já falei aqui no YouTube em relação a tabelas no Revit. Então, com esse novo recurso, eu posso combinar, por exemplo, em uma célula, o elemento de altura mais o item ali de peitoril ou o comprimento, altura e peitoril para uma janela ou até para uma parede, o mesmo item de perímetro e área na mesma célula, ok? Ele vai criar um grupo de informação que você achar interessante. Então vamos direto ao assunto. Primeiro, eu estou dentro aqui da aba Vista do nosso menu Ribbon na parte superior. Não teve nenhuma alteração assim tão drástica em relação à versão 2016. Continua a mesma interface. Dentro do grupo Criar, eu vou encontrar aqui o meu item de tabela/quantidade. Eu vou fazer o exemplo básico, não vou utilizar o levantamento de material, porém o recurso também é aplicável, ok? Tabela/quantidades, ele vai abrir uma nova janela, nova tabela, perguntando qual é a categoria que eu quero separar os dados. Eu vou colocar aqui o item para janela, ok? Fazer um exemplo didático e depois vocês podem utilizar no que vocês acharem interessante. No item de nome eu vou colocar aqui Daniel CAD YouTube, somente como uma referência. Tabela de componentes da construção, não vou separar por palavras-chave e vou manter com uma fase de construção nova. Vou confirmar com OK e na janela de propriedades de tabela, continua com o mesmo item relacionado à versão 2016. Porém, eu tenho esse botão aqui embaixo, ó, combinar parâmetros, e é sobre ele que nós vamos falar. Dentro aqui da estrutura, eu vou colocar alguns dados disponíveis, como nome de família, como custo, código e assim por diante. Então, dentro dos campos aqui da minha esquerda, como uma didática, eu vou selecionar essa minha estrutura, por exemplo, família e tipo, selecionar aqui adicionar parâmetro, ok? Se nessa tabela eu quero colocar os dados como largura, a altura e o peitoril, na versão 2016 você tinha que vir em cada componente, adicionar separadamente a estrutura e aí sim você identificar cada elemento. Esse exemplo que eu vou estar passando pode ser aplicado em qualquer combinação, ok? Então eu vou vir aqui embaixo em combinar parâmetros, ele vai trazer uma nova janela com o seguinte item: selecione 2 ou mais parâmetros para combinar seus valores. Os valores para os parâmetros combinados são de somente leitura em tabelas. Ele não vai utilizar como parâmetro em cima da sua estrutura do projeto, ou seja, se você alterar é somente uma leitura na tabela, beleza? Então no campo da esquerda tem aqui as minhas relações, ó, altura, altura bruta, porque eu estou no tipo parâmetro janela. Então eu vou colocar aqui primeiro a minha largura, no caso aqui está abaixo, não vou colocar a bruta, e vou clicar nesse botão de adicionar parâmetro, beleza? Eu vou subir aqui agora, colocar o item altura e adicionar parâmetro novamente. E depois eu vou colocar a altura do peitoril e adicionar parâmetro. Reparem o seguinte, ele abre o parâmetro com um prefixo limpo, um sufixo limpo e um separador por barra. Eu vou deixar com a configuração inicial, eu não vou fazer nenhum ajuste nessa estrutura e posteriormente eu vou colocar aqui algumas referências, ok? Outra coisa interessante é que o nome do parâmetro combinado pode ser preenchido. Se você não preencher esse campo do parâmetro combinado, ele vai colocar os 3 nomes na sequência, largura, barra altura do peitoril. Então vamos lá. Colocando esses 3 itens, eu vou clicar no OK e automaticamente ele já cria para mim aqui, ó, campos tabelados. Eu vou colocar mais um item aqui, mas como eu não me lembro se as janelas estão com custo, eu vou colocar ele abaixo do item de largura, altura, barra, peitoril aqui. E eu vou mandar ele criar a minha tabela. Automaticamente ele colocou a primeira coluna família e tipo, A segunda coluna, ele mesclou os dados, sendo 1,50 a minha largura,
1 metro a minha altura e o meu peitoril 1,10 para o primeiro tipo de janela 3 folhas, ok? Quando vocês olharem esses dados, percebam que está um pouco confuso, está todo mundo aqui meio que agrupado, parece um código sobreposto e não está muito legal de você visualizar as informações. Como eu falei, o custo não estava preenchido, então veio em branco, porém você pode fazer o seguinte, voltar aqui no seu campo de propriedades, dentro da opção chamada campos, clicar no item editar. Por que eu falo isso? É muito fácil a gente falar sobre um recurso novo e não utilizar um exemplo prático para vocês. Então aqui no item largura, eu vou clicar nessa estrutura e na parte inferior eu vou ter os botões de up e down, como existe na versão anterior, o botão de excluir o parâmetro e esse lápis, que é o editar o parâmetro. Automaticamente ele vai retroceder para aquela janela e eu vou encontrar aqui as minhas estruturas. E olha só que legal, o prefixo vai ser uma informação antes desse meu item de medida. No caso, 1 metro de largura, se eu quiser colocar ali um traço, um número, enfim, fica a seu critério. O sufixo é depois do valor da sua largura, altura e assim por diante. Se você quiser colocar, por exemplo, M, que é de metro relacionado a metro, você pode colocar sem problema nenhum. Então, eu vou colocar aqui, ó, sufixo M em todos os itens, depois do último valor. E o separador, eu não vou utilizar barra, eu vou utilizar o X. Mesmo estando com barra, na tabela principal ficou muito grudado os valores. E isso não foi legal. Então, a minha dica e recomendação, coloquem um espaço, X e novamente um espaço. Beleza? Façam isso nas duas primeiras e na terceira, que é a última no caso, você não faz essa sua separação. Você literalmente deleta o valor existente, porque senão ele vai colocar um valor depois do último item de medida. Então não vai adiantar nada você colocar um X no último valor do peitoril. E na sua estrutura aqui de nome, você pode colocar como largura vezes altura vezes o peitoril. Você pode dar um nome personalizado a essa sua coluna. Ao confirmar com OK e finalizando a sua propriedade de tabela novamente com OK, a sua tabela é ajustada automaticamente. Então agora eu tenho 1,50 de largura, 1 metro de altura e 1,10 em relação ao meu peitoril. E isso pode ser válido para outras informações, como eu falei, área, perímetro, volume. Então, se você quer criar uma tabela de parede ou até mesmo outras estruturas para o seu conceito ali de orçamento, você pode vincular 2 elementos, ok? Então, algo que você pode explorar e vai dar também muita liberdade para você criar ali uma organização em relação às suas tabelas. Eu acho que é um recurso muito válido que vai deixar muito prático para você trabalhar posteriormente com as suas informações. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhem. Divulguem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com Autodesk Revit e para que eu continue fazendo esse projeto aqui no YouTube com vocês. Galera, eu quero deixar meu forte abraço, o meu muito obrigado e como sempre, fui!